E aí galerinha, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui para mais uma aula demonstrativa da disciplina de Zoologia dos Invertebrados 2, dessa vez sobre o subfilo Chelicerata, um dos grupos do grande filo artrópoda. Hoje a gente vai ver alguns animais e tentar reforçar um pouco do conteúdo que vocês já estudaram sobre esse assunto. Então, antes de começar, é importante que vocês vão lá na nossa turma virtual no SIGA e baixem o roteiro dessa aula e também uma chave dicotômica que nós disponibilizamos para vocês. Vocês vão precisar utilizar ela numa das questões. Então, pega lápis e papel e vamos embora para a aula. Vamos começar vendo as características gerais dos grupos dentro de Chelicerata. Eu organizei aqui para vocês esses grupos nesse cladograma para a gente acompanhar as características dos grupos tanto morfologicamente quanto filogeneticamente. Eu vou tentar ser o mais claro possível, mas eu sei que como é muita informação, fica difícil para vocês pegar tudo de primeira. Então podem voltar o vídeo quantas vezes for preciso. Lembrando que esse cladograma é uma hipótese que se tem hoje sobre a filogenia dos quelicerados. Se vocês forem procurar, vocês vão encontrar outros cladogramas com outras disposições de táxons. Isso é interessante de se observar porque nós vemos como a ciência está em constante mudança e atualização, sobretudo nas áreas de filogenia e de taxonomia. Nesse cladograma, nós vemos alguns representantes do subfilo Chelicerata. Nós temos a subclasse Merostomata como sendo o grupo irmão da subclasse Arachnida, e esse indivíduo aqui é um límulo, representante da ordem Scyphosura. Eles são animais marinhos considerados fósseis vivos, já que apresentam a mesma forma desde o Triássico. Eu vou estar pegando ele aqui para a gente observar melhor algumas características. Eles possuem uma carapaça não segmentada, como vocês podem observar aqui, em formato de ferradura. E um abdômen que termina em um telson, que é essa estrutura em formato de espinho. Observando na porção ventral, nós vamos observar aqui as suas pernas e alguns segmentos. Nós vamos observar aqui a presença de alguns apêndices, que são as brânquias. São esses apêndices abdominais aqui, meio achatados, por onde ocorrem as trocas gasosas dos límulos. Em Arachnida, nós vamos ter alguns outros grupos além desses que estão aqui expostos. Mas, como nós não temos exemplares deles disponíveis na coleção, não foi possível montar um cladograma mais completo. Por isso, nós vamos nos ater apenas a esses daqui, que são os aracnídeos, inclusive, mais comuns de serem encontrados no nosso dia a dia. Primeiramente, nós temos aqui a ordem Scorpiones, que contém, como o próprio nome já é bem sugestivo, os escorpiões. Eles são animais, em geral, mais recatados, que se escondem sob objetos durante o dia e saem para caçar durante a noite. Observando um pouco aqui da sua anatomia, nós vemos que eles possuem pedipalpos em formato de pinça. Nós vamos ter dois aqui na porção anterior, que vão auxiliar o escorpião na sua alimentação, junto a pequenas quelíceras, que vão estar posicionadas aqui na porção anterior, que dilaceram o alimento. Eles possuem um dispositivo de peçonha no final do seu abdômen, nós observamos aqui, e esse dispositivo nós chamamos de aguilhão. Ele usa tanto para caçar como para se defender. Como todos os aracnídeos, eles vão apresentar 4 pares de pernas, nós observamos isso bem aqui, e eles não possuem antenas. Na sequência,
nós vamos para a lupa observar esse animal com mais detalhe. Na próxima questão sobre escorpião, nós vamos ver algumas partes em específico desse animal. Na sequência, nós temos a ordem Arani, que são as aranhas, e esses animais, diferente dos escorpiões, não apresentam segmentação no seu corpo, apenas uma divisão entre cefalotórax e abdômen. Eu vou estar mostrando para vocês mais de perto. Nós temos aqui o cefalotórax nessa porção anterior e o abdômen nessa porção posterior. Elas também vão apresentar 4 pares de pernas e um par de pedipalpos. Esses pedipalpos, diferente dos escorpiões, vão ser simples. E no caso das aranhas caranguejeiras, se vocês observarem nas pontas, nas extremidades desses pedipalpos, vocês vão observar umas estruturas um pouco globosas que são importantes para a diferenciação dos machos e das fêmeas. Os machos vão apresentar essa estrutura, semelhantes inclusive a umas luvinhas de boxe, uma em cada extremidade dos pedipalpos, enquanto que as fêmeas não vão apresentar essas estruturas. Elas também apresentam quelíceras bastante fortes. Nós observamos aqui um par de quelíceras. E essas quelíceras estão associadas a glândulas de veneno, sendo dessa forma todas elas predadoras. Em geral, elas vão apresentar 8 olhos simples, aqui nessa porção anterior do cefalotórax, com algumas mais ágeis, como as da família Salticidae, que são aquelas popularmente conhecidas como papamoscas. E elas, inclusive, são capazes de formar imagens, o que facilita bastante no seu hábito de predadora. Uma peculiaridade das aranhas está nas suas glândulas sericígenas. Nós observamos nessas estruturas no final do abdômen. Nós chamamos de fiandeiras e elas são utilizadas para a construção das teias, podendo as aranhas ter teias de vários tipos e formatos, e se diferenciando bastante, sobretudo quando a gente observa e compara os hábitos das aranhas. Nas aranhas arborícolas, nós vamos observar um padrão de teias, enquanto que nas aranhas terrícolas, nós vamos observar outro padrão. Na sequência, em outra questão, nós vamos observar com mais detalhe essas questões de anatomia externa das aranhas. A ordem Opiliones é, por vezes, com um olhar desatento, confundida com as aranhas. Porém, os opiliões apresentam o cefalotórax altamente fundido com o abdômen. Vamos observar ele um pouco mais de perto. Ou melhor, nessas duas ordens seguintes, como são animais bem pequenos, vamos observá-los na lupa que nós teremos uma visualização melhor. Como eu estava dizendo, nos opiliões, nós vamos encontrar o cefalotórax altamente fundido com o abdômen e o abdômen apresentando segmentação. As pernas deles são longas e finas e, como mecanismo de defesa, eles podem soltá-las sem ter tantos prejuízos. As quelíceras são bem pequenas e não apresentam glândulas de veneno associadas, e seu hábito é relativamente detritívoro. Os pedipalpos são pequenos em relação às pernas e se assemelham bastante às pernas do tipo raptorial, encontrada em alguns insetos. E por fim, nós temos a ordem Ácari, que muita gente fica até surpresa quando descobre que são aracnídeos. São os ácaros, os carrapatos. Para observar aqui vai ser bem difícil, porque ele é pequeno também, então vamos lá para a lupa ver melhor e com mais detalhes esse animal. Os animais dessa ordem são bem distintos dos outros aracnídeos,
por apresentarem uma fusão total do cefalotórax e do abdômen, sem nenhuma segmentação evidente. Suas peças bucais são um pouco diferentes dos outros, já que apresentam algumas adaptações, sobretudo para o hábito parasita. Esse é o principal grupo de importância médica e econômica dos aracnídeos, já que nós vamos encontrar várias pessoas que têm problemas de alergia a ácaros. Nós temos também a questão da infestação de animais domésticos por carrapatos, entre outros problemas. Vocês podem observar no material que a gente disponibilizou para vocês alguns detalhes a mais sobre essas modificações e adaptações que o aparelho bucal dos carrapatos apresentam, dos carrapatos e dos ácaros em geral. As quelíceras das aranhas podem ser de dois tipos: as paraxiais, que são dispostas de forma paralela, e as diaxiais, que são dispostas de forma lateralizada. É mais ou menos assim. As paraxiais são desse jeito e as diaxiais desse jeito assim. A gente vai ver ali numa aranha de verdade, vocês vão entender melhor. Vocês podem ver nessa imagem um exemplo de quelíceras paraxiais e um exemplo de quelíceras diaxiais. Aqui vocês vão precisar desenhar essas quelíceras e indicar a diferença que nós acabamos de ver. Apesar de serem subdivididos em apenas duas partes, cefalotórax e abdômen, os quelicerados eles têm algumas outras subdivisões que são bem importantes para o grupo, ainda mais quando a gente está falando de subgrupos dentro dos quelicerados. Vamos dar uma olhada numa aranha e entender isso melhor. Elas apresentam o corpo dividido em prossomo, que é o cefalotórax, e opistossomo, que é o abdômen, ambos não segmentados. No cefalotórax vemos um par de quelíceras, um par de pedipalpos e os olhos. A divisão entre o prossomo e o opistossomo é chamada de pedicelo. Ao final do abdômen, temos as fiandeiras, responsáveis pela produção de teia, que é um líquido proteico que se solidifica em contato com o ar e é extremamente forte. Algumas aranhas, como as das famílias Saltícide e Pisauridae, elas não utilizam teia para obter seu alimento, já que no caso da Saltícide, elas são bastante ágeis e conseguem capturar insetos ativamente, e no caso das Pisauridae, por serem aquáticas, geralmente elas vivem na película de águas paradas e também capturam suas presas ativamente. As aranhas elas vão apresentar 8 pernas, com garras nas extremidades, e não é um consenso ainda, mas algumas aranhas conseguem regenerar suas pernas, caso sejam perdidas. Isso não ocorre do dia para a noite, mas após algumas equidizes, a perna perdida pode ser recuperada. Então, se vocês precisarem voltar o vídeo para responder, fiquem à vontade. Uma estrutura bem importante para os escorpiões são os pentes. A gente não costuma muito observar essa estrutura quando a gente encontra um escorpião, porque ela está localizada na parte ventral do animal. Mas a gente vai dar uma olhada ali e, de fato, elas parecem com pentes. Os escorpiões utilizam essas estruturas para sentir o ambiente e também no reconhecimento sexual durante a cópula. Então, observando esse escorpião, vocês conseguem ver claramente a estrutura que nós estamos falando, os pentes, e também é possível observar os seus espiráculos, que são as aberturas por onde ocorrem as trocas gasosas. Para essa questão, vocês vão desenhar e indicar essas estruturas, os pentes e os espiráculos, conforme mostradas nessa imagem. Nós vimos a tagmatização das aranhas e da mesma forma acontece com os escorpiões, só que com algumas particularidades.
Vamos lá dar uma olhada. Diferente das aranhas, os escorpiões são altamente segmentados. Eles são divididos em prossomo, que é o cefalotórax, e opistossomo, que é o abdômen. No prossomo, nós vamos encontrar as pequenas quelíceras localizadas anteriormente, os pedipalpos em formato de pinça, os olhos e os 4 pares de pernas. No opistossomo, nós vamos encontrar os pentes e os espiráculos, que vocês já viram na questão anterior, na porção ventral. O opistossomo, nos escorpiões, é dividido em mesossomo, que nós chamamos também de pré-abdômen, que contém 7 segmentos, e em metassomo, ou pós-abdômen, que contém 5 segmentos. No final do metassomo, nós encontramos a glândula inoculadora de peçonha, que nós chamamos de aguilhão. A maioria das picadas dos escorpiões não causa sérios danos aos seres humanos, embora possam ser bem dolorosas, mas algumas espécies que têm um veneno bem potente, caso não seja administrado corretamente com algum soro antiveneno ou uma atenção médica especial, podem acabar sendo fatais. Existem muitas outras informações e curiosidades sobre os escorpiões e vocês podem estar encontrando no material que a gente disponibilizou lá na turma virtual no SIGA. A ideia era que vocês respondessem essa questão, só que fica bem inviável vocês identificarem um organismo através da tela de um celular ou de um computador. E até porque vocês vão precisar observar algumas estruturas bem específicas. Para contornar isso, para a gente não deixar de trabalhar essa questão da utilização de chaves dicotômicas, nós vamos fazer assim. Nós temos 4... Então, pessoal, de fato nós íamos identificar os 4 animais, só que o vídeo estava ficando muito grande. Então a gente resolveu tirar um desses animais e nós vamos identificar apenas 3 animais nessa questão. O primeiro eu vou responder com vocês, vou fazer o passo a passo na chave dicotômica, vamos observando as estruturas e seguindo a chave, e eu vou colocar esse passo a passo na tela para vocês entenderem como é que vocês devem responder essa questão. Nos outros 3, nós vamos fazer da mesma forma, vou seguindo com a chave junto com vocês, só que eu não vou colocar na tela esse passo a passo, porque é vocês que vão ter que pegar enquanto a gente está identificando e anotando. Tudo beleza? Então vamos lá. Nessa questão, nós vamos identificar alguns organismos utilizando uma chave dicotômica. Essa ferramenta ela é bem útil, principalmente na taxonomia, porque ela teoricamente permite que nós consigamos identificar alguns organismos de forma bem objetiva e prática. Vamos ver como ela funciona. Elas são constituídas basicamente dos pontos, que são indicados pelos números, pelas características a serem verificadas e pela indicação numérica do próximo ponto a ser seguido, caso essa característica seja verificada como verdadeira. A identificação termina quando alcançamos dentro da chave alguma classificação taxonômica. Entendido como funciona uma chave dicotômica, vamos lá para as identificações. Eu vou começar com esse animal aqui e vou detalhar para vocês todo o passo a passo de identificação e a forma com que vocês deverão responder essa questão. Vamos lá. Vamos ver o que diz o primeiro ponto do ponto 1. Opistosoma não segmentado ou cissegmentado com fiandeiras posteriores na superfície ventral. Então, nós devemos observar se o animal apresenta essas características e, se sim, seguir por esse ponto, que nos leva para o ponto 2. Caso contrário, vamos ver o que diz o outro ponto. Vamos lá observar se esse animal apresenta essas características. Nesse caso, nós observamos um opistossoma segmentado e sem fiandeiras.
Então, esse primeiro ponto é falso. Então, temos que ir para a segunda opção do ponto 1, que diz opistossoma segmentado de maneira distinta, sem fiandeiras. Observando o animal, nós vemos essa segmentação distinta e não vemos a presença de fiandeiras. Portanto, nós devemos seguir pelo ponto 3. Vamos então para o ponto 3. A primeira opção diz: opistossoma com um prolongamento em forma de cauda, espesso e terminado em um ferrão, ou delgado e mais ou menos semelhante a um chicote, a maioria tropical. Observando esse animal, nós observamos sim esse opistossoma com um prolongamento em forma de cauda e terminando em um ferrão. Então, nós já podemos seguir por esse ponto. De acordo com a chave, nós devemos ir para o ponto 4. Vamos ver o que diz as opções do ponto 4. Opistossoma terminado em ferrão, primeiro par de pernas não muito alongado, segundo segmento ventral do opistossoma com um par de órgãos lembrando um pente. Observando esse animal, nós conseguimos verificar a presença do ferrão no final do opistossoma. O primeiro par de pernas não é tão alongado quanto os outros. E no segundo segmento ventral do opistossoma, nós observamos um par de órgãos, que nós vimos inclusive na outra questão, que são os pentes. Então, nós acabamos de chegar, de acordo com essa chave, à ordem Scorpiones. Observem como ficou organizada a resposta com o passo a passo que nós seguimos na chave. Para os próximos organismos, vocês deverão fazer da mesma forma. Vamos lá identificar esse outro animal. A partir de agora, nós vamos passar um pouco mais rápido pela chave, já que vocês têm o exemplo do primeiro animal bem detalhado. Vamos então ler o que diz o primeiro ponto da chave. Opistossoma não segmentado ou, se segmentado, com fiandeiras posteriores na superfície ventral. Observando esse animal, nós podemos verificar que o seu opistossoma não é segmentado, conforme afirma a chave, e também nós vemos a presença de fiandeiras posteriores na superfície ventral. Então, de acordo com essa chave, nós devemos seguir para o ponto 2. A primeira opção do ponto 2 diz o seguinte: opistossoma peciolado. Observando esse animal, nós vemos a presença do pedicelo, o que indica que esse opistossoma é sim peciolado. Então, nós já chegamos à classificação taxonômica dessa chave, tendo identificado esse animal como pertencente à ordem Arane. E para esse animal, nós vamos fazer da mesma forma. Vamos observar o que diz o primeiro ponto da chave. A primeira opção diz o seguinte: opistossoma não segmentado ou, se segmentado, com fiandeiras posteriores na superfície ventral. Observando esse animal, nós vemos que seu opistossoma não é segmentado e mais, nós nem sequer conseguimos observar a distinção entre prossoma e opistossoma. Porém, quando nós vamos comparar com a segunda opção da chave, nós vemos que a característica necessária para se seguir por essa segunda opção é o opistossoma segmentado de maneira distinta. Dessa forma, nós devemos seguir pela primeira opção, indo para o ponto 2. A primeira opção do ponto 2 diz o seguinte:
Opistosoma peciolado. Observando esse animal, nós não conseguimos observar a distinção entre prossoma e opistosoma, tampouco verificar se ele é peciolado ou não. A segunda opção diz o seguinte: opistosoma não peciolado, mas amplamente ligado ao prossoma. Observando esse animal, nós vemos que o opistosoma não é peciolado e o opistosoma é altamente ligado, altamente fundido ao prossoma, chegando, portanto, nessa identificação. Esse animal que nós acabamos de identificar pertence à ordem Ácari. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa segunda aula de Zoologia dos Invertebrados 2, nessa modalidade de ensino remoto. E hoje nós vimos sobre o subfilo Chelicerata. Eu espero que vocês tenham entendido bem essa aula, tenham aproveitado, fixado bem o conteúdo. E qualquer dúvida que tenha ficado, vocês podem voltar um pouco o vídeo, assistir de novo. E se ainda assim continuarem com dúvidas, só é chamar a gente lá no Google Meet ou lá no WhatsApp, que nós vamos estar tentando ajudar vocês. Lembrem de enviar essa atividade lá na nossa turma virtual, no SIGA-A. Fiquem atentos aos prazos de envio. E eu vejo vocês na próxima aula. Até lá!